Essa é Eva Duarte. Até parece que foi ontem que ela estava embarcada em um trem rumo a Buenos Aires. Desde muito cedo ela sempre soube o que queria para a vida dela. Seu maior sonho era ser uma grande atriz, tão famosa quanto aquelas que apareciam na capa das revistas. Ela sabia que precisava expandir seus horizontes, e foi por isso que ela embarcou naquele trem. Mas não pense que foi fácil deixar sua mãe e suas irmãs para trás. Ela chegou em Buenos Aires em janeiro de 1935. Imaginem só, ela só tinha 15 anos, e apesar de estar nervosa, nada iria abalar a determinação dela. Sua primeira moradia na cidade grande foi uma pensão. Não era um hotel 5 estrelas, mas era o que ela podia pagar. Pouco tempo depois, ela conseguiu um emprego numa companhia de teatro. Era um papel pequeno, mas já era um começo. Assim que a temporada acabava, ela tinha que procurar outros papéis, mas nem sempre ela conseguia. Seus primeiros anos em Buenos Aires foram muito difíceis. À medida que os anos foram passando, as coisas começaram a melhorar. Eva se tornou atriz de cinema e de radioteatros, e por causa disso, apareceu em várias revistas de entretenimento. Graças a esses novos trabalhos, ela deixou de viver em pensões e pôde comprar seu próprio apartamento. Em janeiro de 1944, um terremoto horrível devastou a cidade de San Juan. Somente algumas poucas casas ficaram de pé. O coronel Juan Perón ficou responsável por acarear fundos em prol das vítimas daquela terrível tragédia. O país inteiro se mobilizou. Eva e outras atrizes saíram às ruas para arrecadar doações, e o coronel Perón organizou um grande evento beneficente no estádio Luna Park para condecorar as atrizes que mais arrecadaram fundos para as vítimas do terremoto. Eva mal sabia que aquele seria o dia mais maravilhoso de sua vida. De repente ela se viu sentada ao lado de Perón, conversando com ele como se já o conhecesse há anos. No final da noite, ele a convidou para jantar e ela aceitou. A partir daquele momento, eles ficariam juntos para sempre. Foi mesmo o dia mais maravilhoso de sua vida. Pelo fato de Juan e Eva estarem juntos, a sociedade de Buenos Aires não a via com bons olhos, nem os militares. De fato, eles nunca levaram em consideração os sentimentos deles. Assim os anos foram passando, e Evita continuou trabalhando na rádio e no cinema, e Perón foi nomeado secretário de Trabalho e Segurança Social. Só que em outubro de 1945, um golpe civil e militar o colocou na cadeia. Mas o poder do povo falou mais alto. Os sindicatos, os trabalhadores, homens e mulheres, todos eles se uniram, e 8 dias depois, Perón foi libertado e discursou na varanda da Casa Rosada para a multidão que o aclamava. A partir daí, o dia 17 de outubro jamais foi esquecido. 5 dias depois, Juan e Eva se casaram, e no ano seguinte, Perón se tornou o presidente da Argentina. Durante a candidatura, Evita começou a tomar gosto pela política, e agora, como primeira-dama, ela podia dedicar seus dias para ajudar os pobres. Durante o governo peronista, ela se dedicou à ajuda social e criou a Fundação Eva Perón e o Partido Peronista Feminino, onde lutava a favor dos direitos das mulheres. Durante o tempo em que ela trabalhou na fundação, ela dedicava quase todas as horas do seu dia. Sempre chegava em casa de madrugada e sempre saía bem cedo. Todos os dias ela recebia milhares e milhares de cartas e atendia seus descamisados um por um. Evita sempre procurou dar o melhor aos pobres. O sorriso de cada um deles fazia tudo valer a pena. Mas à medida que o tempo ia passando, ela ficava cada vez mais cansada e sentia que seu corpo estava a abandonando. Por mais que ela tentasse ignorar, aquilo era mais forte do que ela. Depois de ter sido examinada, ficou claro que seu caso era mais grave do que ela pensava. Ela não podia aceitar que estava doente. Ainda havia tanta coisa a ser feita. Durante esse período, Perón foi eleito presidente pela segunda vez, e mesmo estando muito doente, Eva fez questão de estar na cerimônia de posse. Durante o tempo em que ela estava doente, Juan não saiu de seu lado, e numa noite ela sussurrou a ele que nunca abandonasse os pobres, pois eles sim eram os únicos que sabiam ser fiéis. Eva Perón morreu às 8h25 da noite,
no dia 26 de julho de 1952. Ela tinha 33 anos de idade. Uma mulher que dedicou sua vida aos pobres, que levou esperança a seu povo, que se tornou um mito e que mudou o rumo da história. Apesar de muitos anos terem se passado, ela nunca foi esquecida.